Olá pessoal, aqui é o professor Gilmar, vou passar para vocês mais algumas dicas, vou fazer o estudo de um gráfico aqui com vocês, espero contribuir com os estudos, pause o vídeo, faça anotações, que esse procedimento vai ajudar bastante na fixação das ideias. Pessoal, o gráfico que eu coloquei na folha para vocês aí, ó, ele está representando para nós o espaço percorrido em quilômetros, ó, espaço em quilômetros, e o tempo em segundos. Então, ou seja, essa curva aqui que eu estou passando, né, com o apontador aqui, ó, está descrevendo o espaço percorrido ao longo do tempo, ok? As distâncias que eu fui percorrendo ao longo do tempo. Então, o gráfico mostra o movimento de um carro em uma estrada. Em qual trecho o carro permanece parado? Em qual trecho o carro permanece parado? Observem que de 0 até 2 segundos, o automóvel foi só aumentando a distância percorrida, né? Ele foi só aumentando a distância percorrida. Aqui no 0 ele estava parado, em 1 segundo aqui, em 1 hora na verdade, né? Está em hora, tempo em hora, espaço em quilômetros. Eu falei segundos, né? Mas na verdade é hora. Então aqui o espaço percorrido está em quilômetros e o tempo está em hora. Então, em 1 hora, ó, o automóvel chegou em 1 quilômetro. Na segunda hora, o automóvel já havia percorrido 2 quilômetros. Ou seja, entre 0 e 2, o automóvel foi aumentando a distância percorrida. De 2 até 4 horas, o automóvel ficou no quilômetro 2. Então, deu 2 horas da tarde, o automóvel estava no quilômetro 2. Ele parou, né, e ficou lá de 2 até as 3, até as 4. Entre 2 e 4 horas ele ficou parado, ele ficou no mesmo lugar. Ó. Por quê? Ele está no mesmo espaço, ele está na mesma quilometragem. Ele ficou no quilômetro 2. Ele parou para almoçar, por exemplo, né? E dormir. Ele ficou lá de 2 horas até as 4 horas. Então, 2 horas da tarde ele estava no quilômetro 2. Às 3 horas ele estava no quilômetro 2. Às 4 horas ele estava no quilômetro 2. Então, o intervalo em que ele ficou parado é o intervalo 2, de 2 até as 4 horas da tarde. Aqui no terceiro intervalo, aqui, ó, o espaço dele foi diminuindo, né? Que ele foi diminuindo o espaço percorrido. Do 6 até o 7, ele aumentou bastante o espaço percorrido. E do 7 até o 9, ele diminuiu o espaço percorrido, ok? Então ele aumentou, ele ficou parado, ele voltou, ele aumentou a distância percorrida, né? E ele voltou novamente. Então, o espaço em que ele ficou parado, como é a pergunta aqui, o carro fica parado no intervalo 2, ok? No intervalo 2 o carro fica parado. Por quê? Ó, 2 horas da tarde estou no quilômetro 2. 3 horas estou no quilômetro 2. 4 horas estou no quilômetro 2, ou seja, fiquei no mesmo quilômetro de 2 até as 4, ok? No mesmo quilômetro, que no caso foi o quilômetro 2. Ok, pessoal? Espero ter contribuído. Pause o vídeo, anotem, deixem as dúvidas nos comentários. Gráficos é um assunto fácil, mas ao mesmo tempo tem que ter, né, o entendimento aí para poder saber analisar direitinho. Se surgir dúvidas, podem deixar para mim aí que eu auxilio vocês. Obrigado e até o próximo, se Deus quiser.